O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Perdoe minha pausa, foi porque eu me perdi aqui e fiquei procurando, mas graças a Deus achei. Hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. Lembremos que em Fátima, quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora quem era ela, ela diz: Eu sou a Virgem, eu sou a Senhora do Rosário. Essa festa que nós comemoramos hoje, ela se deu ela dá início no dia 7 de outubro de 1571. O Papa Pio V, ele abre lá a janela do Palácio Pontifício, olha, aí ele fala para o seu secretário: vencemos, conseguimos vencer, vitória. Que vitória foi essa? Os turcos otomanos, que hoje nós falamos até dos muçulmanos, eles estavam querendo entrar na Europa e ali difundir os seus ensinamentos. Imagine os turcos entrando na Europa, entrando nas igrejas, destruindo as igrejas e tudo mais. E isso foi uma grande preocupação da igreja naquele momento, naquele tempo. Então, o Papa São Pio V convocou toda a igreja para que rezasse e convocou também que os homens, soldados, pudessem, através dos navios, né, porque eles estavam vindo de navio, pudessem ir lá para acontecer uma guerra para não permitir que esses ensinamentos contrários à igreja pudessem entrar na Europa. E acontece que o número de navios, em comparação ao dos otomanos, era muito menor.
Os dos católicos eram inferior a eles. Mas o Papa contou com o auxílio de Nossa Senhora. Enquanto os homens batalhavam, a igreja rezava. E por graça de Deus, a Igreja Católica venceu. Conta-se até que, naquele momento em que estava acontecendo a guerra, diz que Nossa Senhora apareceu assim, de repente, e os otomanos, os turcos, se mandaram. Isso na história não se conta, né? Mas diz que esse fato aconteceu e existe até testemunho por parte de muitas pessoas que falam que isso realmente aconteceu. É a guerra de Lepanto. Foi isso que aconteceu. Aí o Papa, a partir de então, ele instituiu que todo dia 7 pudéssemos comemorar o dia do Rosário, já que a guerra foi vencida através do Rosário. Mas aqui fica uma pergunta muito importante para nós hoje, que é a origem do Rosário. Hoje não é somente o dia, mas nós estamos no mês do Rosário. A igreja chama todos os fiéis católicos a rezarem, lembrar os momentos da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, do seu nascimento. Falei de forma contrária, né? Mas tudo isso a partir também dessa leitura, né, de hoje, que é o primeiro mistério gozoso que nós rezamos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Mas como foi que surgiu? Nós temos que ir lá no século XII. Na Europa, principalmente na Itália e na França, surgiu uma heresia chamada albigenses, ou dos cátaros. Cátaros vem do grego, que quer dizer os puros, os santos. Ela tem também esse nome, albigenses, por causa de uma cidade francesa chamada Albi, que toda a cidade aderiu a essa heresia. E quando se fala assim, que toda a cidade aderiu, uma parte da Itália também, significa que aí entra padres, entra bispos, entra todo mundo no meio. Não é só o povão, não. Todo mundo está no meio. Em que consistia a heresia? Vocês vão ver que eu vou falar coisas aqui que estão nos tempos de hoje, estão acontecendo no nosso dia a dia. O que é que os cátaros, ou os albigenses, eles acreditavam? A primeira coisa, uma das primeiras heresias que eles tinham colocado era essa, que todas as almas iriam se salvar nos finais dos tempos. Então, não está isso no meio de nós hoje? Todo mundo vai se salvar. Então, se todo mundo vai se salvar, como eu costumo dizer aqui, não precisa rezar, não precisa ter missa, não precisa lutar contra o pecado. No final, todo mundo vai se salvar. Uma pessoa morre, está no céu. Está no céu. Não importa o que ela fez, não importa o que ela viveu, não importa se era batizada ou não, não importa se vivia no adultério, não importa se matou, não importa nada, não importa se ia na igreja. O importante é que agora morreu, está no céu. Essa era uma das heresias. Não, nem todo mundo vai se salvar, não. Vai se salvar quem é fiel a Deus, quem é fiel à igreja católica. Outra coisa, condenavam o casamento e a procriação. Olha aí. Veja no dia de hoje, o aborto, as famílias só têm que ter um filho, no máximo 2, e se tiver 3 já começa a crítica. Enquanto que Deus disse, crescer e multiplicar, e o casamento é para isso. Olha só como está bem visível, bem claro para nós nos dias de hoje. Casamento é somente para
ter relação sexual. E aí, por eles condenarem o casamento, eles exaltavam o celibato. Diz que eles se achavam os puros. Aí a relação sexual, as coisas, era condenada por eles. Claro, a igreja condena quando tudo é feito fora do casamento, porque o relacionamento sexual deve acontecer entre um homem e uma mulher. Isso tem que ficar bem claro, um homem e uma mulher casados na igreja. Fora disso é aberração e orgias, e orgia de todo jeito. Uma outra coisa que está bem nos dias de hoje, olha, eles não comiam carne. A exceção era peixe. Gorduras, ovos, leite, queijo, nada disso. Está bem? No dia de hoje não está acontecendo isso aí? Eles que aderiram, não comem carne de jeito nenhum. A igreja não proíbe os católicos de comerem carne. Agora, nós fazemos abstinência de carne na sexta-feira, porque a carne ela é motivo de prazer e tudo mais, mas a igreja não proíbe de comer carne. Está vendo? Bem visível. Quantos católicos que estão aí que dizem, não, eu sou vegetariano, tem um outro nome aí, como é que é? É isso aí? Não, Uma vez eu conversava com uma pessoa, eu não como, porque os animais são seres vivos. E eu disse, e as plantas não são também? Não tem vida não, as plantas? São mortas? Essa era a heresia que estava lá. Uma outra coisa, dentre eles existiam os perfeitos e os crentes. Quem eram os perfeitos? São aqueles que tinham atingido um grau assim de pureza muito grande. E para entrar, tinham que ser batizados, tinham que receber um batismo que se chamava consolamento. Tinha que passar por esse processo. Então, os crentes eram tidos assim como pessoas de segunda categoria, que tinham que estar submissos a eles. Olha só, hoje não tem na igreja, assim, grupos aí que estão se levantando e dizendo que eles são os puros, eles são santos. E sem contar também, né, os próprios evangélicos, os protestantes, que também se consideram também, né? Que os católicos estão tudo perdidos, são tudo idólatras e tudo mais. Você vê como as coisas elas vão, é uma rotação, é de forma cíclica, vai e volta. Graças a Deus, os católicos oficiais se consideram pecadores. E não fica aí apontando, você é isso, você é aquilo e aquela coisa toda. Eu, nos sermões, eu tenho que falar para que o povo crie vergonha na cara, a mudar de vida, e eu também. E isso faz parte da homilia, porque a gente tem que trazer os nossos irmãos que estão perdidos, que não querem saber de Deus, que estão numa vida devassa, que estão numa vida errada. Mas vocês veem que muitas vezes eu falo aqui para vocês, eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que mudar de vida também, rezem por mim, eu não me considero santo e puro, não. Nem sei se eu vou me salvar, estou lutando. Que Deus me dê a graça de eu me salvar, porque eu não sei o que é que me espera lá na frente. Mas eram os puros. Agora vejam, né? Ao mesmo tempo que eles se consideravam os puros e os santos, eles diziam que todo mundo vai se salvar no final. Que contradição! Está bem aí na nossa cara as coisas, né? O mundo para eles não foi criado por Deus. Dá para entender isso? Não dá. Porque eles achavam que essa
esse mundo, Deus não tocaria nesse mundo, Deus jamais iria criar esse mundo. É só a eternidade que vale. Então, o mundo não era criado por Deus. Olha aí os ateus. Olha aqueles que ficam com a teoria da evolução, do Big Bang, que o mundo surgiu assim, para dizer que Deus não criou. Foi nesse contexto que surge um grande santo, Santo Domingos, São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos. Aí São Domingos começa a pregar, fazia penitências, combater essas heresias, falar. Imagine ele falando essas heresias e padres e tudo contra ele, e fiéis contra ele, e ele ali, ele rezava, fazia penitência, rezava, fazia de tudo, mas a pregação não chegava ao coração aos corações endurecidos. Eles e ele entrou num desânimo muito grande, porque ele estava combatendo uma heresia que levaria as pessoas a não se salvarem, aí sim, porque estavam contra os ensinamentos da Igreja Católica. Aí um dia, São Domingos entra numa igreja e diante da imagem de Nossa Senhora ele começa a rezar. Abre os braços em forma de cruz como Moisés e começa a rezar, e reza, e reza, e reza, e pede, até que Nossa Senhora aparece para ele, com esse tal rosário. Aí vejo o que foi que Nossa Senhora falou para ele. Meu filho, consola-te. Se queres salvar as almas, olha, salvar as almas, porque quem está envolvido nesse tipo de heresia não vai se salvar. Por isso que ela está dizendo, se queres salvar as almas, prega o meu rosário. Olha, põe nos lábios do povo as 3 orações que têm mais poder sobre o coração de Deus. As 3 orações. E quais são as 3 orações? Aí ela diz assim, primeiro, o Pai Nosso, que o meu filho ensinou aos homens. Nós vimos ontem, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Não sei se foi ontem ou anteontem. Segundo, a Ave Maria, que o anjo Gabriel trouxe à terra, que nós vimos agora nessa leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. A Ave Maria, que o anjo Gabriel trouxe à terra. E o glória ao Pai, que os eleitos eternamente farão ouvir na pátria celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando nós estivermos no céu, se Deus quiser, então vamos caprichar numa vida santa. Então lá nós vamos adorar a Santíssima Trindade. Nós vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha o sentido que Nossa Senhora traz a essas 3 orações. Ela diz que são as orações mais importantes. O Pai Nosso, porque meu filho me ensinou. O glória ao Pai, porque o anjo trouxe à terra. O Ave Maria, porque o anjo trouxe à terra. E o glória ao Pai, porque os eleitos, aqueles que se salvarem, glorificarão a Deus no céu. Eternamente. Isso na pátria celeste. Ela diz, prega o meu rosário. Prega o meu rosário. Ensina o povo a unir a meditação à oração vocal. Então, a nossa vida de oração tem esses 2 tipos de oração. A oração vocal. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Eu te adoro, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Vocal, falada.
e a meditada, aquela que é a contemplação, que se faz enquanto se reza, se contempla, se pensa no fato que está acontecendo. Jesus coroado de espinhos, vocal, Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. A contemplação, Jesus sendo coroado, aqueles homens colocando a coroa de espinhos. Por isso que eu fico falando para vocês, né? Não estou dizendo que seja errado, eu estou dizendo que é para vocês, para se rezar bem, precisa parar. Precisa ter tempo. Precisa ter um momento para se contemplar isso. Não dá para se contemplar andando, correndo, conversando com um e conversando com o outro. Tem que dar uma parada. E aí, ó, Pai Nosso que estás nos céus, Ave Maria, cheia de graça. E ali eu vou pensando, aqueles homens colocando aquela coroa, os espinhos entrando na cabeça de Jesus, o sangue escorrendo na face de Jesus, a dor. Dá para pensar nisso andando, conversando com um e conversando com o outro? É apenas prática. É apenas falar com a boca, como Jesus fala, né? É com a boca mesmo que fala. Está vendo que exige tempo? Como é que vai crescer na vida interior? Se fica, oi, bom dia, boa tarde, oi, como é que está? Você está bem? Ah, ok. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Não dá, gente. É engano. Então, põe a oração vocal, a meditação, a contemplação, para que eles possam deter o pensamento nos grandes mistérios da fé. Os grandes mistérios da fé. O nascimento de Jesus. Nossa Senhora que vai ao encontro de Isabel. O anjo que aparece, né? O nascimento de Jesus. Jesus que morre na cruz e nos salva. A ressurreição dele. O Espírito Santo que desce sobre os apóstolos. O batismo de Jesus. Os grandes mistérios da fé. Isso nós guardamos. E quanto mais nós guardamos isso no coração, mais a nossa alma ela vai se elevando. Prega, ele continua, Nossa Senhora continua dizendo a ele, prega o meu rosário, e a piedade renascerá na igreja, e o mundo será salvo. A partir desse momento, São Domingos de Gusmão, aonde ele ia pregar, ele falava do rosário, pregava isso. E os corações foram amolecendo. E as pessoas foram deixando a heresia. Essa heresia ela começou no século XII, terminou no século XIV. Foram 2 anos de heresia. Tem heresias aí que já tem um bom tempo, né? Como dizia o Bento XVI, por exemplo, a teologia da libertação é a pior de todas as heresias. O Papa disse isso. Quantas coisas? Luta de classe, luta, briga e tal. Oração, não, ninguém precisa rezar. A Eucaristia, não, é um momento fraterno. Não é nem colocado como essencial a missa. O importante é fazer celebração, né? A celebração, os leigos fazendo celebração. Não precisa do padre celebrar a missa. Olha quantas heresias. É só os leigos fazer a celebração. Como disse que um sacerdote lá, enquanto o leigo fazia a celebração lá da palavra, o sacerdote sentado lá no fundo e dizendo, essa é a igreja de Nosso Senhor. Não, essa não é a igreja de Nosso Senhor. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja que acontece a celebração, o santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo.
É ali. É o sacerdote ordenado. Devidamente ordenado pela igreja. Está vendo quantas heresias? E quantas pessoas aderem a isso? Não fala de eternidade, só fala de mundo aqui, esse mundo aqui. Um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Que os pobres precisam se elevar e precisam matar. Então é para eliminar, matar os ricos. E não fala do pobre de coração. Aí quando se fala de pobre de coração, aí você vai ver o pobre que não tem Deus. Esse é o pobre. Então o rico também que não tem Deus, ele é pobre. Esse é o pobre. Agora tem o pobre materialmente. Aí Deus deixou os ricos para ajudar os pobres. Agora, se tem rico que é sem vergonha, que cada vez mais quer acumular, pode acumular, guarde todo o dinheiro e nós vamos fazer um caixão do tamanho da quantia de dinheiro que você tem para levar você, enterrar você junto com ele. Seus avarentos, que em vez de ajudar os pobres, não quer ajudar. Aí deixa lá o seu caixão lá, para depois esses pobres que vocês não ajudaram, ir lá, cavar e roubar tudo. E vai deixar só o teu corpo lá, seu bendito. E se tiver ouro no dente, vai arrancar tudo também. Agora, nós não estamos aqui para semear guerra, discórdia entre rico e pobre. Não, somos todos irmãos, sim. Somos filhos do mesmo Pai. Agora, se uns foram mais beneficiados, que ajudem os menos beneficiados. Ajude as viúvas, ajude os órfãos, aqueles mesmos que estão necessitados. Mas dizer que há uma exclusão, de que Jesus só quer os pobres e os ricos não, isso não é evangélico. Não é. Jesus se fez pobre para nos mostrar que não é a riqueza que nos salva, mas o rico pode se salvar ajudando os pobres. O avarento não. Estão vendo aí a necessidade de se rezar o rosário pela salvação das almas? E aí os 3 pastorinhos em Fátima passam a compreender isso. E Nossa Senhora dá aquele puxão de orelha em Francisco. Ele vai para o céu, mas vai ter que rezar muito terço. Tá ok. Coloquemos as nossas intenções quando nós rezarmos o rosário, o nosso terço. Mas, meus irmãos, não se esqueçam das grandes heresias que estão se infiltrando cada vez mais na igreja. E hoje nós encontramos uma igreja assim muito dividida. E aqui eu não estou falando nem dividida enquanto católicos e protestantes. Eu estou dizendo que a igreja católica está dividida dentro dela. Está dividida. E as pessoas já não sabem mais a quem seguir. Porque um fala uma coisa e outro fala outra. Então Deus precisa suscitar os gigantes. Como Ele suscitou os gigantes no passado, precisará suscitar gigantes nos tempos de hoje, que possa colocar todo mundo no eixo de novo, porque está uma discórdia. Católicos que não vão nessa missa e nem vão naquela, católicos que agora só participam de missa no domingo em tal lugar, e aqui na de cá não, porque a de cá não é, a outra, porque o documento de lá fala isso tudo aconteceu e vai continuar acontecendo. Aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. Precisa voltar à unidade, porque ela está dividida. E quem sofre é o povão que, por ignorância, acaba indo para esse ou para aquele lado.
A Igreja Católica é uma só. Não, nós fazemos parte da Igreja Católica, nós somos o certo. Aí, nós somos o certo. Aí, nós somos o certo, pelo amor de Deus. Onde está essa unidade? Aí pega esse trecho de um e de outro, de um papa daqui, de outro papa de lá, e não sei o quê, e pega lá, e fica essa confusão na cabeça do povo, que eu não sei aonde nós vamos parar, não. Então, que Nossa Senhora interceda a Jesus para trazer um gigante, não estou falando um homem grandão, não fica pensando nisso, né? Um gigante da igreja, um homem que possa colocar todo mundo no lugar inspirado por Deus, como aconteceu no passado. Porque senão, meu filho, eu não sei mais não, com pouca hora, realmente eu vou fazer a minha igreja, com a minha doutrina, com os meus ensinamentos, e vou colocar lá a Igreja Católica do poder, não sei de quem, e vou ficar ali na porta recebendo as pessoas, e aí nós vamos começar a dizer que essa é a igreja certa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.